Boa noite para todos. Uma pergunta específica para o Mauro. Mauro, processo de composição. Não existe uma regra para composição. Às vezes alguns recebem a letra, alguns recebem a melodia antes. Aplicado a você, como que você trabalha a composição? Como que é alguma dica para quem está tentando arriscar e investir nessa área de composição? Normalmente eu sempre compus assim. Ultimamente, acho que eu estou lendo mais, sei lá, tá indo mais a letra primeiro. Então eu tô com um monte de coisa já pré-definido, sem melodia, sem nada. Tipo, vai vindo a ideia, eu vou escrevendo as estrofes, o que eu acho que tem que ser refrão, mas no sentido de letra. Que é uma coisa também fácil para mim, que é musicalizar. Como eu trabalhava com produção musical, mesmo antes do Oficina G3, chegava alguém, normalmente queria que eu produzisse o trabalho dele, chegava, não, eu tenho umas letras lá. Aí chegava com um livro inteiro, assim, né? Não tinha nada, tinha que estruturar tudo. Então, como eu passei muito tempo fazendo isso, então eu tenho uma certa facilidade com isso também, de se eu pegar um texto e musicalizar ele do zero. Né? Mas tem esses dois lados. Uma vez eu vi o Djavan falando que ele sempre fazia letra e música, tudo junto, né? Letra, melodia, música, ele tinha que ser assim. Depois que ele viu que o Paul McCartney, por exemplo, ele sempre fazia baseado igual fazia antes, ou seja, melodia, né? E ele compunha a música inteira, igual fazia, melodia e harmonia. Assim ele achava, né, que dava para você, desprendendo um pouco da letra, para você criar uma melodia livre, assim, para ficar bem rico e depois encaixar a letra. Que era o que eu fazia. Aí o Djavan disse que passou a fazer isso também, que ele achou que ficou mais rica a música. Então, é um teste para mim fazer agora isso, a partir da letra, nas músicas atuais, né, que eu pretendo lançar. Beleza? Massa. Falta um segundo ainda? Acabou. Tá acabado, não tem validade mais. Tô bom, hein, velho? Poder de síntese. Opa, com certeza. A gente tem uma pergunta aqui, que é a seguinte, que eu acho que tem a ver, né, com o que o Diego falou, que é essa aqui, ó. Qual que é a relevância da fé cristã para uma sociedade secularizada como a nossa? Uai. É simples, né? Relevância plena. Eu tenho 3 minutos, é verdade. Obrigado por lembrar. Relevância plena, porque a verdade do Evangelho não é uma verdade dentre várias outras possíveis. Ela é a verdade. E se nós realmente cremos nisso, nós cremos que tudo brota dessa primeira verdade, diante da qual todo o resto é ilusório. Por isso que eu disse que, diante dos dilemas da sociedade, nós precisamos pensar sobre eles, nós precisamos fazer uma exegese cultural, mas a nossa resposta deve ser evangélica, ou seja, brotar do Evangelho, sem desconsiderar as mazelas e os dilemas, mas brotar do Evangelho, não das nossas opiniões, percepções, ou até frustrações culturais, senão se torna uma reação e não uma ação do Espírito que emerge da palavra. Então, espiritualmente falando, biblicamente falando, relevância plena. E até historicamente, se nós pensarmos. A gente falava sobre isso um pouquinho agora, né? Toda a nossa sociedade, sobretudo a sociedade ocidental, ela foi construída, quer queira ou quer não, e não há como negar isso diante de fatos históricos, sobre uma premissa de uma ética e moral judaico-cristã. Ou seja, todo o nosso jeito de ser gente, todo o nosso jeito de pensar, a construção da nossa civilização, né, parte aí de filosofia grega, a ética e moral judaico-cristã e direito romano, se você for construir uma tríade. Então, espiritualmente, relevância plena porque é a verdade, histórica e sociologicamente também igualmente relevante porque a construção é nisso que a nossa sociedade está pautada. Nós temos que voltar a essa esfera pública. Só vou encerrar dando uma dica aí de um livro. Kevin Van Hooser, estou lendo agora, estou amando esse livro, tardiamente eu estou lendo, já devia ter lido antes, O Pastor como Teólogo Público. Então, muitas vezes pensa que fazer teologia, as pessoas pensam que diz respeito a uma coisa assim de torre de marfim, etérea, descolada da realidade. Não, é como nós lemos a Bíblia e entendemos como ela se aplica na realidade cultural, histórica e social, portanto, altamente relevante. Muito bom. Alguém quer fazer algum comentário aí? O que eu vou falar depois disso? Acabaram as palavras não tem do dicionário. Tem um livro muito bom sobre isso aí que chama Uma Fé Pública, né, do Miroslav Volf. Quem quiser ler aí, esse livro é ótimo sobre esse tema aí.
A gente tem outro. Alguém quer fazer alguma pergunta no microfone aí? Pode fazer. Tem outro depois ali. Qual é a necessidade da renovação da mente e redefinir escolhas? Você pensou no tema que responde. Vai que é tua, meu filho. Bom, quase nenhuma, se você não existir. Agora, se você existe, eu acredito que você precisa renovar sua mente, redefinir suas escolhas a partir daquilo que Deus te fez, a partir daquilo que você é, pela concepção que você compreende Ele como seu dono. Então, assim, quando isso surge no nosso coração, até a ideia da conferência partiu disso, nós temos visto muitos cristãos, ou ditos crentes, que frequentam igrejas, que pulam, cantam em show gospel e sai aí sapateando, frequentam vigílias, mas acaba de sair da igreja, desobedece os pais, infringe regras de trânsito, bate na esposa, ou apanha dela também, né? Também pode ser o caso. Pode ser. Enfim, são pessoas que o evangelho não causou uma transformação de fato. Então, a gente tem uma proposta de você olhar para o evangelho e redefinir as suas escolhas a partir dele, aquilo que você quer ser de fato. Então, se você quer estudar medicina, você não pode ter o desejo de estudar medicina porque ela vai te dar muito dinheiro. Você tem que estudar medicina porque você pode abençoar muita gente e Deus vai te usar com isso. Essa deve ser a primícia do seu coração. Redefinir sua mente tem que ser a partir daquilo que Cristo fez por nós. Então, se Cristo ele fez algo por nós, e de fato ele fez, você precisa agora reconfigurar as suas atitudes também. Você não pode mais ser a mesma pessoa. E essa concepção, aparentemente ou logicamente, deveria acontecer em todo aquele que nasce de novo. Mas a gente acabou acostumando a proclamar ou dizer que as pessoas nascem de novo pelo fato delas frequentarem uma igreja ou pelo fato dela passar pelo batismo, mas não aconteceu isso. Então, essa nomenclatura ficou fraudada, ela não existe de fato. Os crentes que deveriam ser crentes, deveriam ser sal da terra, luz do mundo, eles fazem coisas piores do que o mundo. E isso, de novo, a dicotomia, né? E isso acaba prejudicando. E eu observo pessoas e mais pessoas que chegam aqui à comunidade totalmente frustradas com pastores. Não que pastores são santos, gente. A gente já chega falando aqui, eu sou o maior desses pecadores, todos estão aqui, mas todos eles são. Então, elas chegam frustradas aqui porque elas ouvem promessas e promessas que Deus vai dar vitória, que Deus vai te colocar em posição alta, que a tua vitória está chegando e ela vai ter sabor de mel e não sei o que lá mais e tal. E esses tipos de promessa, as pessoas ficam então acreditando e vivendo esse falso, né, essa falsa vitória, esse triunfalismo. Por quê? Porque talvez ela aprendeu que evangelho é isso, mas não é. Evangelho é você reconfigurar sua mente, é você entender que tudo que você vai fazer é a partir daquele que te tomou para ele. E o maior exemplo que eu tenho disso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele matava cristãos e perseguia a igreja porque ele tinha convicção que essa era a vontade de Deus. Paulo fazia isso e as pessoas caem no mesmo erro que Paulo, acham que estão fazendo para Deus, mas não estão. E aí o que acontece? Eles estão se... Acabou meu tempo? Então, não. Faz alguns tempos. Aí, desculpa aí, me dá 30 segundos. 10. Aí, o apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus e os olhos dele se abrem. Então, a partir daí, o apóstolo Paulo passa por 2 processos, bem rápido. Primeiro processo. Essa é a Rapaz, equipe que eu turma pedi tá a Deus. terrível aqui, hein? A minha galera me sacaneia aqui, gente. Eu estou pregando aqui, agora... Disciplina. Vocês não são contratados nem aí, né? Tudo voluntário. Deus abençoe. O apóstolo Paulo passa por um processo de discipulado, ele começa a aprender sobre quem é Jesus a partir daquele momento e ele começa a se envolver com a missão da igreja. Aí faz, de fato, quem é o apóstolo Paulo que a gente conhece. Então, não tente ser o apóstolo Paulo sem ter um encontro com Jesus, passar por um discipulado e se envolver com a missão da igreja. Acabei. Olha aí. Gente, tem bastante pergunta, então quem mandou pelo WhatsApp não vai dar para responder todas, tá? Eu vou tentar aqui. Tem uma pergunta que chegou logo que a gente já abriu as perguntas pelo WhatsApp, que foi para o Lucas, facinho essa aqui, que é a seguinte: em relação à homossexualidade, eu tenho uma percepção de que muitas igrejas às vezes não estão preparadas para abordagem, para aconselhamento, né, para a forma amorosa de tratar a comunidade LGBT. Como isso funciona, assim, você acha que você pode ajudar?
Você só tem 3 minutos. Tem um curso também. Não, estou brincando. Foi dito aqui que a igreja não está preparada para lidar com tais demandas. É fato que é uma demanda emergente e um tanto nova do ponto de vista midiático nas discussões da comunidade LGBT, etc. Me parece que existem aqui 2 pilares. O primeiro é o pilar midiático, de como se trata isso, as ideologias que não estão pensando nos gays, etc. Na verdade, se valem dessa comunidade por questões de poder, etc. E a outra é a abordagem bíblica e etc. A abordagem midiática vai dizer o seguinte, são 2, na verdade. Gays nascem gays. Existe um caráter genético, né, intrauterinamente a pessoa é gay. Esse discurso, principalmente nos anos 2000, no início, ele foi muito forte, principalmente nas passeatas LGBT e tal, e depois viram que não rolou, e aí veio o segundo discurso. O segundo discurso eu não sou assim, a sociedade me faz assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu me percebo assim, ponto final. Essa questão faz com que o relativismo seja levado a lugares faraônicos, assim, digamos. Porque hoje a gente quer normatizar questões existenciais. Ou seja, quando eu tenho uma questão muito séria, como eu não quero me tratar, como eu não quero redefinir algumas questões, então eu tenho que fazer com que você aceite. Aceite porque eu sou assim, porque a verdade é minha, você tem a sua. Isso é um problema, porque eu quero afirmar aqui, ninguém nasce gay. Como também ninguém nasce hétero. A heterossexualidade e agora, existe uma predisposição à heterossexualidade, aí sim, por uma questão de a espécie, ela precisa, uma questão biológica, a espécie ela precisa ser mantida. Agora, a homossexualidade é uma questão comportamental ou de imposição, por questões que passam no organismo familiar, traumas, etc. A igreja precisa abrir para falar sobre isso. Qual é o problema de eu sentar com um cara na igreja e falar assim, fale. Então, cara, eu estou apaixonado por fulano de tal. Qual é o problema? Eu entrevistei lá no meu canal o Zé Bruno do Resgate. E o Zé Bruno disse para mim, no fora do ar, ele falou, cara, na minha igreja, eu tenho uma baterista e ela desculpa, na igreja do meu irmão, do Hamilton, acho, o Jorge Bruno, a baterista, ela é gay. E aí ela se assumiu, aqui da igreja, tudo, falou assim, pastor, eu sou gay. Ele falou, a gente discutiu, a gente ficou entre, não sabia o que fazer. Ou se eu falo para ela, então beleza, saia, ou então fique aqui. Ele falou, eu prefiro cuidar dela aqui na minha igreja, amá-la e abraçá-la para que eu consiga trabalhar essa questão. A igreja precisa se abrir para essas possibilidades. E eu sei que acabou. Mas nós precisamos tratar essa questão como um pecado, como um fato humano. Está aí, um fato social, está aí, nós precisamos tratar, porque a gente fala de fofoca. Escrever uma coisa e eu encerro mesmo. Por que nós não falamos de crente que come para muito na igreja? Porque crente não bebe, mas come, que pelo amor de Deus. E é um pecado como qualquer outro. Só que a gente consegue fazer piada no púlpito com gente que comendo bastante. Só que na homossexualidade não. Tratemos como um pecado, simplesmente assim, essas pessoas precisam ser tratadas. E eu tenho na minha clínica pessoas que deixaram de ser homossexuais. Quero deixar bem claro isso. Resposta simples, né? Nada polêmica. Alguém tem na pergunta aí alguma... Tem mais alguma? Deixa a mão levantada aí para o Lucas ficar preparado, tá? Vou fazer uma no WhatsApp e uma... Boa noite. Eu sei que o Mauro tratou um pouco desse assunto na pregação dele, mas só para frisar um pouco mais essa questão de suicídio e depressão. Por que esses males têm aumentado e como renovar a mente pode ajudar? Foi para mim, desculpa. Achava que eu me perdi aqui. Não é para você não, é para todos nós. Mas... Você mencionou na pregação. Eu mencionei, né, que eu não sou psicólogo, né, cara? Mas, na minha experiência, eu vejo... Eu tenho me relacionado com pessoas, né, que sofrem tanto do lance do suicídio, quanto da depressão, e são pessoas que
pelo menos essas pessoas que chegaram a pontos bem interessantes, né, de como lidar com a vida, como pensar sobre a vida, né? A crise existencial, mas de uma maneira um pouco mais científica. Eu chamo de, sei lá, ateu científico, né? É isso o nome, né? Olha. Aí, é um ateu que é interessante conversar, porque eles não são pessoas que só têm a ojeriza da religião ou de Deus meramente, mas porque nunca ninguém chegou para conversar com eles de forma mais aberta. Então, essa pessoa ela está tendo essa oportunidade comigo e ele está amando isso. E é incrível como ele mesmo dá as respostas, assim, né? E a gente filosofa muito ali sobre pessoas, como ele é músico também, sobre pessoas que, por exemplo, uma referência absurda para minha voz é o Chris Cornell, que se matou e era um cara ultra mega bem sucedido, um cara bonito, que tinha uma família linda de 6 filhos, estava no auge, sempre tudo que ele pegou virou dinheiro, né? Todas as bandas que ele passou, e de repente esse cara tirou a vida, né? E pelas letras deles você vê que é um cara que está em busca de algo, né? Show Me How to Live, a música dele, ele tá gritando, cara, procurando algo, e esse mal eu tenho visto que tem rodeado aí a cabeça de muitos, principalmente a galera da arte, é uma galera que normalmente tem mais aguçado isso e começa a questionar tem essa sensibilidade. E aí, cara, eu não tenho um veredito sobre isso, mas eu vejo que eu não vou obviamente falar, essa própria pessoa, esse meu amigo que a gente conversa, ele mesmo fala, cara, isso é falta de alvo, né? Tipo assim, cara, o cara chega no ponto que ele olha e, cara, ainda não está fazendo sentido. Por mais que eu já esteja nesse topo, não está fazendo sentido. E aí é onde a gente vê o quanto que a Cristo, né, é o que faz sentido, mas não dessa maneira, tipo, ok, Cristo faz sentido. Não, é uma coisa de experiência. Essa pessoa, ela tem, praticamente ele não é mais suicida, ele, sei lá o que ele é agora, só sei que ele está conversando com outras pessoas que são como ele, que eram suicidas, que eram pessoas, esses ateus científicos, enfim, e ele está tendo, ele não consegue dar nome, nem os outros, mas eles conseguem sentir algo, entende? Então isso mostra que, cara, é algo muito mais profundo, que eles chamam de infinito, de sei lá o que, eles chamam de o raio que o parta, cara, mas que pra gente, cara, é Deus. Eles estão aguçando a consciência espiritual e que está gerando algo neles, entendeu? Que está começando a dar sentido, dar alvo para eles. Então, essa é a minha experiência. Eu não sei, eu não posso dar faça isso, eu não posso dizer isso. Essa é a minha experiência, no caso. E só contribuindo com a discussão, algo até que eu mencionei enquanto falava sobre essa percepção da pós-modernidade, uma das características, sociologicamente falando, não é nem teologicamente, mas sociólogos vão dizer que esse momento da história, que não é mais uma questão etária, então não é o jovem, não é o mais velho, não, é o momento histórico, uma das características maiores é esse desencanto. Por quê? Porque parece que os alvos e objetivos dos pais e dos avós, que para eles não servem, portanto não deram certo, o que eles estão tentando, ou o que a gente está tentando, para generalizar, também não está servindo. Vou te dar um exemplo. O que era ter uma vida segura antigamente, para os nossos pais e avós? É ter uma casa própria e um emprego que você fique até se aposentar. Segurança, estabilidade, felicidade, prosperidade. O que é para o jovem hoje algo que traz sentido? Não é ter a casa, ele não trabalha para isso, se ele tiver beleza, mas ele não trabalha para isso. Ele não trabalha para ter uma carreira e ficar 30 anos numa empresa, ele prefere o aprendizado e a experiência. E, inclusive, se ele puder trabalhar por um tempo, pegar esse dinheiro, sair, rodar o mundo e voltar para outro emprego, para uma nova experiência, para um novo aprendizado, ele vai fazer. Só que aquilo que os pais valorizavam, para ele não serve, aquilo que ele está tentando, para ele não serve, desencantamento, aí ele se pergunta, qual é o sentido desse negócio todo? E nenhum ser humano consegue viver sem propósito. Não consegue. Não tem como a gente levantar de manhã e realmente viver a plenitude de uma vida sem que a gente saiba o porquê dela.
Então, esse desencantamento que leva, claro, não quero ser reducionista, até não estou falando de modo técnico, psicológico, né? Mas esse desencantamento, essa falta de percepção do que é o futuro, do que é o amanhã, se é que vai ter um amanhã, para que eu estou aqui, isso mata qualquer um. Começa a matar por dentro até que o sujeito, querendo viver e não conseguindo, porque o suicida não é aquele que quer morrer, é aquele que quer tanto viver e não consegue, e enfraquecido diante dessa percepção, ele fala, eu desisto de tentar. Então, o suicídio é um grito pela vida. Aquele que tentou e não conseguiu por estar desencantado. Me parece que eu preciso hoje na igreja falar mais, na minha opinião, tá? Acho que a gente precisa falar mais de suicídio sobre, por exemplo, como questões essas ideológicas, etc. Até porque eu preciso que o sujeito esteja vivo para que eu possa ajudá-lo. O suicídio, eu concordo, só uma coisa aqui que eu quero pontuar, é que o que as pesquisas mostram é que, até o Misha que a gente estava conversando, o suicídio está sendo mais falado hoje, porque a divulgação é maior. Então, o alcance midiático ele é maior, então, mas se nós compararmos a queda dos Estados Unidos lá em 2008, em 1929, se matou mais gente em 29 do que agora. Só que agora é muito mais divulgado. Há de se separar o que é pensamento suicida do suicida. Pensamento suicida, acho que 99% das pessoas aqui já tiveram. Aquela menina que não te quis, aquele menino que não te quis, ou você casou, achou que casou com a pessoa errada, eu quero me matar. Todo mundo já pensou em algum dia, ou que o irmão é melhor, que não sei quem é melhor, não quero mais viver, blá blá blá. Até o nosso brother Elias também já pensou nisso. A questão é o porquê que está se transformando a fantasia no ato. E aí entra exatamente o que vocês falaram. O Mauro, na pregação dele, na mensagem, ele pontou uma coisa interessante sobre a questão do alvo. Depois que me procurem aqui, eu passo para vocês, há uma pesquisa feita pelo Instituto... Bem baratinho, viu, gente? Vai ser. Instituto de Suicidologia da USP, acho que foi o Christian Dunker, me perdoe, eu posso estar errando, mas eles descobriram que o aumento do suicídio se dá pela ausência de projetos de vida, que é exatamente a noção do amanhã. A ansiedade tem a ver com o futuro, a angústia com o passado, que nós vivemos hoje, uma eternização do presente, que é a marca da pós-modernidade. Como nós temos hoje pessoas vivenciando o presente a todo custo, então a música que eu ouço não é a música, tem que ser o mais alto. A droga que se usa não é a droga, é o máximo, eu não estou dizendo que tem que usar, mas a velocidade do carro não é a velocidade, é o máximo. Tudo hoje vivenciado no máximo, né, naquilo que o Gars Lipoevski vai dizer da sociedade hiperconsumo, hipertrofia, hipertensão, hipermercado, tudo hoje é hiper. Esta ideia do hiper vivenciado no presente faz com que eu me ausente do futuro. E isso é absolutamente provado, gente. Nesse sentido, a dor que eu sinto agora ela é eterna, no presente. Portanto, eu me mato. Eu não me mato porque eu quero me mato, porque eu quero acabar com essa dor. Então, por que nunca foi tão fácil pregar o Evangelho? Porque a nossa discussão no Evangelho é do futuro. Existe um Deus que vai enxugar todas as nossas lágrimas. E se você usar esse discurso, você vai salvar em Cristo muita gente. Porque a ciência não está encontrando. Eu estou dizendo a vocês aqui, nem a psicanálise freudiana, lacaniana, nem os psicólogos comportamentais, ninguém, behavioristas, etc., ninguém consegue hoje dizer como evitar o suicídio. O que nós temos são ideias de como falar, etc., de como tratar, mas realmente fulano vai se matar e outro não. Todo mundo que se mata estava triste? Estava, mas nem todo que estava triste se matou. Portanto, é muito difícil. O que nós precisamos falar, Jesus te ama, 3, 2, 1. Sensacional, cara. Esse é o sentido aranha, ele tem um sentido aranha. Pessoal, temos que ir para a última pergunta, tá? O nosso tempo já está acabando. E tem uma pergunta aqui que ela chegou já faz um tempo, que é uma pergunta um tanto polêmica. Aí, só um minutinho. Preparado. Gente, está na hora de dizer tchau. Que legal. O Diego, gente, ele vai ter que voltar para Campo Mourão. É uma longa viagem. Quanto tempo? 11 horas de estrada. Nossa! Ele é pastor daquela igreja abençoada. O Diego tem me abençoado muito com a amizade dele e com as nossas conversas. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui para a gente se aproximar e criar esse movimento juntos. Muito obrigado por ter vindo. E a gente precisa despedir dele porque o ônibus dele sai às 7, gente. Ele vai ter que entrar nesse ônibus às 7 de todo jeito. Senão, vai sobrar para um de vocês levar ele lá. Quem topa? Acho que é melhor você ir, Diego. Eu só queria agradecer o carinho de vocês. Queria agradecer ao Michael, que é um amigo.
pastor dessa comunidade, e tem algo, realmente a gente estava conversando sobre isso, Deus está fazendo algo lindo aqui. E obrigado por propor para essa galera uma discussão saudável, fundamentada, que não é desconectada da realidade, mas que visa nos provocar no bom sentido, né? E minha oração é que isso não apenas gere reflexão, tenho certeza que do Michel também, mas gere reflexão e paixão. Martin Lloyd Jones falava de uma lógica em chamas, e eu acho belíssimo isso. É o intelecto afiado e o coração dilatado em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Mas obrigado por me receber, meu amigo. Obrigado à comunidade Viver, fazer novos amigos aqui. E que Deus abençoe vocês. Se Deus permitir, até a próxima. Tá bom? Valeu. Gente, isso aí. Como bons presbiterianos, batam palmas. Pessoal, agora nós estamos finalizando, já não vai dar tempo da última pergunta, tá? Vai não? Achei que fosse. Estou Não, mandando o Diego não vai embora para mais. fazer mais um. Não dá mais, Tá bom, mas não dá tempo. é isso aí. O Oficina G3 vai... Não, estou brincando. Eu queria dar a última oportunidade para vocês Tá bom. de que eu um faço? minuto para cada pessoa, para vocês fazerem uma última conclusão aí sobre essas perguntas, sobre esse debate. O que vier à mente de vocês acham importante falar, principalmente para a geração jovem, né? As novas gerações, talvez a de vocês, se vocês se considerarem jovens, mas para eles aí um conselho, tá? 1 minuto para a gente finalizar para cada um. Conselho em 1 minuto. Maravilha? 1 minuto na tela. 1 minuto. Valendo. Conselho Quem de 1 quiser minuto, começar, pode ficar à vontade. Corta, Pode começar. Então, 3 aí. Eu acho que, como foi o último tema, alguém disse uma vez que o suicídio é um comportamento eterno para um problema passageiro. É um fato social. A igreja está... gente, aumentou em 54% o número de pastores se matando. Isso é uma realidade. Protestantes se matam mais do que católicos. Não vai dar tempo da gente discutir isso, mas o próprio Durkheim discute isso na sua obra O Suicídio. O cristão protestante, infelizmente, aprendeu a ser arrogante. Ele não sabe pedir ajuda. Resetar significa dizer a Deus: Senhor, eu não consigo. Como diz a música do Oficina G13 lá no DDG, os meus próprios meios não vai rolar. Portanto, aprenda a pedir ajuda. Peça, clame, fale com o outro. Talvez essa é a possibilidade que você tem para que você seja vivificado, renovado, e então você possa pensar em suas questões. Ser corajoso não é ausente de medo, mas é com medo de enfrentar. Portanto, peça ajuda. Esse é o meu pedido de tudo que a gente está discutindo aqui. Deus abençoe. 1 minuto, Misha. Renovar a mente e mudar as atitudes tem a ver com aquilo que Deus está fazendo na vida de cada um de vocês. E não é um clichê, mas se você está aqui, de fato, porque Deus, em algum momento, planejou para que você ouvisse isso, para que a sua mente fosse transformada. Deus te fez muito mais do que você tem sido. Então, acredite nisso. Acredite naquilo que Ele pode fazer e vai fazer por você e continua sempre a fazer por você. Então, olha para dentro de você e pense quais são as atitudes que eu tenho que ter agora como nova criatura, como pessoa nova que pensa e vive o Evangelho dentro de mim. Esse Evangelho tem que ser visto e vivido por outras pessoas a partir de mim. É assim que o reino cresce. Uma coisa que eu tenho falado bastante para a galera é sobre degustar o processo, né? Eu acho que a nossa sociedade está acostumada, principalmente a galera cristã, está acostumada a orar, pedir para pular os processos, porque os processos doem, são dolorosos, né? E, de fato, se desenraizar do eu, é um processo que vai sempre doer, né? Uma outra coisa que, como vocês estavam falando, a ansiedade, eu acho que é um mal que assola absurdamente, né? E eu, por exemplo, na minha experiência, eu descobri que correr não é legal. Eu acho que eu preciso, obviamente, estar ocupado fazendo alguma coisa, mas eu prefiro fazer isso com calmaria. Então, em meio a esses processos que a gente tem, que hoje a gente está na coisa do coach, né? Você define os seus objetivos, metas e sai correndo atrás igual um louco, né? E às vezes você não alcança essas metas e você fica doido e se mata, né? Então,
Eu até vi uma entrevista esses dias de uma menina assim, ela estava falando, cara, eu gosto de São Paulo porque a correria de São Paulo é muito louca, eu gosto de estar no meio da correria e tal. Beleza, para mim, Mauro, eu descobri que é melhor você estar na calmaria, saca? No interior, e você faz o que você precisa fazer, né? Como eu disse, viva no mundo, mas como se você não precisasse dele. E por quê? Porque estar na calmaria é você viver essa placidez, né? Como eu falei também, de Cristo, é viver tranquilamente em meio ao caos, né? Livre, né? Obviamente, desses sentimentos que acabam te frustrando e fazendo com que você questione a vida e todas essas coisas que a gente falou, com base em suicídio e em depressão. Então, eu descobri que é possível, no meio do caos, desfrutar da paz plena de Deus, estando em Cristo. Muito bom, gente. Uma salva de palmas para nossas respostas aí para eles. Agora a gente vai para o intervalo. Estão conseguindo? A gente vai para o intervalo, tá? A gente volta às 7h30, tá? Portanto, se você quiser comer alguma coisa por aí, né, em algum lugar aqui aos redondezas, volte na hora, beleza?